Vamos lá, hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e os desafios dentro das empresas, né? Em um cenário digital, onde todos os dados pessoais estão cada vez mais expostos, estar de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados valoriza a governança das empresas perante os parceiros de negócios, os investidores, os consumidores, agregando valor ao negócio. Afinal, né, a gente vê aí tantas notícias sobre vazamento de dados, às vezes a gente sofre golpes e teve uma cliente essa semana que quitou um apartamento e já entraram em contato com ela para falar de outros assuntos se passando pelo banco. Então, aqueles dados possivelmente sofreram, né, vazamentos, porque um terceiro, mal intencionado, soubesse dos dados bancários dela, né? E aí faz a gente refletir aonde eu vou querer, com quais empresas eu vou querer contratar, né, e disponibilizar os meus dados para que elas possam utilizar e elas tenham a segurança com esses dados. Aí eu trouxe aqui para vocês alguns casos de vazamentos no Brasil e no mundo. Vazamento de fornecedor da Amazon, Americanas e Correios expõe mais de 1 bilhão de dados. Dados cadastrais vinculados a 160 mil chaves Pix são expostos na internet. Pena que ninguém faz um Pix para a gente, né? A Meta é multada em 275 milhões de dólares por vazamento de dados. E o que isso impacta nas nossas empresas, né? Qual é o valor após essa violação de dados? O Facebook ali caiu 6,90%, né? 12 pontos ali na bolsa. Mercado Livre despenca 13% na Nasdaq após vazamento de dados. Americanas perdeu quase 1 bilhão em ataques hackers. E nós, né? Qual vai ser o impacto dentro da nossa empresa se nós sofremos um incidente? Não vou nem falar para vocês um ataque hacker somente, né? Porque não é só isso que é um incidente de segurança, mas a entrega de um resultado de exame errado por um paciente, se a gente pensar numa clínica médica, né? O quanto isso vai impactar no nosso negócio, né? Enquanto uma multa, uma ação judicial impactaria nos nossos caixas. E quais são os riscos desses incidentes? Risco à imagem, exposição negativa da empresa que acarrete perdas no contrato de clientes, aumento nos questionamentos sobre segurança. Eu sempre falei do iFood, o iFood teve vazamento de dados. Riscos jurídicos, aumentos nas ações propostas pelos titulares de dados, né? Pô, vazou um dado meu, me trouxe um dano, eu vou querer a reparação em pecúnia por esse dano. Né, os procedimentos investigativos dos órgãos reguladores, Ministério Público, pelos descumprimentos, e riscos operacionais, a interrupção das operações e a perda desses ativos. Mari, e aí, quem vai controlar, quem vai fiscalizar toda essa proteção de dados? Nós temos, a lei trouxe a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas não é só ela, porque às vezes alguns clientes falam para mim, até parece, a autoridade vai vir bater aqui na minha porta. Ela não vai, ela vai movida através de denúncia. Mas nós temos o PROCON, que tem legitimidade para fiscalizar, o Ministério Público também tem legitimidade para estar fazendo essa fiscalização pela Lei Geral de Proteção de Dados, pelos consumidores, eventuais riscos aí, né, incidentes e vazamento de dados. Vejam aqui, ó, os órgãos de controle. O PROCON notifica as Americanas, né, por problemas ali no e-commerce. Ministério Público ajuiza ação civil pública contra o supermercado Campo Mourão, que estaria desrespeitando a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, não é só a Autoridade Nacional de Proteção de Dados que vai vir. E aí, eu penso que nós, titulares, porque todos nós somos titulares, né, também poderíamos buscar perante as empresas e através do Poder Judiciário a responsabilização das empresas que tenham aí não observado as normas da Lei Geral de Proteção de Dados. E qual é o maior desafio hoje nas empresas? Penso que é a mudança de cultura, né? A mudança nunca é fácil, e trazendo isso para um contexto empresarial, ela é ainda mais complexa. Por isso que eu trabalho tanto, e às vezes até aqui dentro, com vocês do BNI, eu falo algumas dicas de segurança para que nós, quanto titulares de dados, e até nas empresas, quando eu ministro treinamento, desenvolver essa conscientização. E eu trouxe aqui para vocês, para falar em conscientização, um videozinho curto, muito bacana, que fala sobre como nós devemos estar atentos aos nossos dados pessoais. Yo, man. Hello? Can you help me, man? Sure. How can I help you? My account just got wiped. You must be joking. I don't know how I let this happen. By who? Some guy pretending to be you know? Man, I don't know what to do. It wasn't me. Alright. Our fellow email me, dear customer, there seems to be a payment issue. You need to send us your account number and we'll resolve it for you. How could I be so clumsy and click on the dubious link? All this time he was after my password and username. Can you grab the to access to your data? Hackers and the forces always lying in the wait.
later. You better watch your back, don't fall for the beta. Let's review the situation that you're caught up in. To be a safe player, you have to know how to play. If you say a moment, don't give them time of day. Never listen to a word when they say. And if they claim that they're the bank, tell them no way. But he sent me a reminder. It wasn't me. Messaged me on WhatsApp. It wasn't me. He even called me in the shower. It wasn't me. He told me I won the lottery. It wasn't me. He asked me for my password. It wasn't me. To verify my account number. It wasn't me. I even sent him a picture. It wasn't me. He dreamed my account and it was over. A fellow emailed me, dear customer, there seems to be a payment issue. You need to send us your account number and we'll resolve it for you. How could I be so clumsy and click on the obvious link? All this time he was after my password and username. It wasn't me. It wasn't me. It wasn't me. It wasn't me. O banco, essa era uma propaganda de conscientização feita pela polícia de Dubai, que deve ter vários reincidentes lá de segurança da informação, de incidentes de vazamento de dados, e muitas vezes nós damos causa a isso. Ali ele fala sobre o e-mail que ele recebeu e clicou, e você passou pelo gerente do banco. E até falei para vocês dessa minha cliente que recentemente quitou o contrato de financiamento, e aí fraudadores entraram em contato, dizendo que tinha um saldo remanescente, que ela deveria pagar um boleto, né? Então, nós temos que estar atentos e ter essa consciência de proteger os nossos dados, né? De não passar, de não clicar. Teve um outro cliente nosso que teve problema com incidente de segurança, porque um funcionário clicou ali no e-mail duvidoso, e aí o ransomware ficou ali dentro do computador esperando para causar danos, né? E fraudar uns boletos e receber um dinheiro. Então, eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês hoje sobre essa conscientização e esse desafio nas empresas de trazer a consciência da proteção de dados para dentro das empresas. Garanta a confiabilidade da sua empresa e a proteção contra as penalidades. Para maiores informações, arrasta para cima.